Olá, querida criança! Hoje é dia 1º de junho. As atividades na apostila terminaram e nós vamos fazer essa atividade aqui de língua portuguesa e você vai utilizar o seu caderno. Então, pegue o seu caderno, coloque o cabeçalho no caderno, o nome da escola, o nome do nosso município, a data de hoje e depois de fazer isso, você vai pausar esse vídeo e você vai copiar esse texto. Ou você pode utilizar o outro documento que a professora enviou, que tem o texto também, é um documento em formato PDF para você copiar. Então, você leia, você copia. Depois de copiar o texto, você vai retirar do texto, lá do texto Passeio na Praça, as palavras escritas com SS e com C cedilha. Então, você vai fazer uma lista de palavras que tenha 2 S's e uma lista de palavras que tenha C cedilhas, todas tiradas lá do textinho. Depois você vai copiar essas palavras, na atividade 3 fala que separe as sílabas. Então, primeiro você copia as palavras, uma embaixo da outra, e depois você separa as sílabas. Lembra da regra, os 2 S's nunca ficam na mesma sílaba. Tá? A professora disse para vocês que os 2 S, se eles ficam junto na mesma sílaba, eles brigam. Então, na hora de separar, separe os 2 S's. Um fica numa sílaba e o outro fica na outra sílaba. Para separar corretamente, você deve falar a palavra devagar para você perceber quando termina uma sílaba e começa outra. A atividade número 4 diz: associe as palavras da mesma família. Então, ali, número 1, família passar, 2, pêssego, 3, assaltar, 4, sossego, 5, osso, 6, assar. E embaixo tem uma lista de palavras e elas fazem parte das famílias da lista anterior. Por exemplo, ossada. Ossada vem da família osso. Então, ali entre parênteses da palavra ossada, você vai colocar o número 5. Passageiro vem da palavra passar. Então, você vai colocar o número 1. Pessegueiro vem da palavra pêssego. Então, você vai colocar o número 2 e assim por diante. Tem palavras que vai repetir o número da família. A número 5, você deve copiar aquelas palavrinhas e depois que copiar, você vai escrevê-las em ordem alfabética. Não tem de todas as letras do alfabeto. Você percebeu que tem apenas 6 palavrinhas. Então, quando não tiver uma determinada letra, você vai para a próxima e assim por diante. E nessa número 6, você deve copiar essas listas de palavras. Tem uma lista de palavras com SS e uma lista de palavras com C cedilha. Por quê? Lembra que a professora falou que para a gente memorizar como se escreve corretamente uma palavra, a gente deve entrar em contato com ela, copiar, ler. Então, eu oriento você a copiar e depois ler várias vezes, ou todo dia você lê, e você vai memorizando, e você vai lendo e pensando, essa palavra é com 2 S's, essa palavra é com C cedilha, tá? Para você saber, para você aprender a escrever corretamente as palavras. Então, pode utilizar o documento em PDF que a professora mandou para fazer essas atividades. Bom trabalho para você. Tchau, tchau.